Bom dia! Chegamos ao quinto dia do nosso devocional. Serão 31 dias de muita entrega, de muita intimidade, de destravar da mente, sobretudo de conexão com Deus, que é o que todos nós buscamos, inclusive aqueles que não sabem que é isso que estão buscando, é isso que eles estão buscando. E hoje eu separei para a gente conversar sobre fé. Gente, sobre fé. E nada melhor do que a gente conversar sobre Jó para ativar a nossa fé. Porque Jó, ele realmente tem uma história que, se você precisa ler, se você não leu ainda, eu instigo você a abrir sua Bíblia e ler o livro inteiro de Jó, para você ativar a sua fé, você entender que fé não é sobre Deus fazer tudo o que a gente quer, não é sobre Deus realmente nos custear, não é sobre Deus realmente nos entregar tudo aquilo que nós entendemos que nós precisamos para a nossa vida, não é sobre Ele fazer as nossas vontades, porque se fosse assim, nós estaríamos mais como filhos mimados do Senhor, cheios de vontade, do que propriamente filhos de um pai que nos ensina. E Jó foi tentado ao último, ele perdeu tudo. Deus permitiu que Satanás tocasse nele para poder realmente, vamos dizer que comprovar que ele era do Senhor. Então Jó perdeu tudo, estava realmente no fim, na casquinha, na capinha, e ele adorava a Deus. E é sobre isso. Não é sobre Deus fazer o que nós queremos, aquilo que nós pensamos que é o certo, mas é sobre nós adorarmos a Deus quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem. Porque nós não adoramos a Deus porque Deus faz as nossas vontades, nós adoramos a Deus porque Deus é Deus. Nós adoramos a Deus porque Ele é poderoso, nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Pai, nós adoramos a Deus porque Ele é perfeito. Nós adoramos a Deus porque Ele sabe as nossas necessidades. Nós achamos muitas vezes. Nós olhamos com os olhos deste mundo, com as perspectivas daquilo que a nossa mente tem capacidade para entender, mas Deus, Ele nos vê como nós verdadeiramente somos e como nós verdadeiramente necessitamos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, porque isso é muito profundo. Então, pensa o seguinte, uma criança de 3 anos, ela chega perto da janela e ela quer se jogar pela janela porque ela viu lá embaixo uma pracinha. E ela quer muito brincar na pracinha. Mas ela não sabe que se ela se jogar da janela para ir na pracinha, ela vai morrer. Porque você está num prédio lá no 5º andar, longe, alto, né? E ela quer ir na pracinha. E ela tenta se jogar, e ela quer se jogar do colo do pai. Porque ela quer ir na pracinha. Só que ela não entende que para ela ir na pracinha, ela precisa descer de elevador ou de escada, passar pelo processo, vai demorar alguns minutos, não vai ser na hora que ela quer, até ela descer lá embaixo e descer lá embaixo é bom, né? É que nem subir para cima. Até ela descer e ir até a pracinha. Então, muitas vezes somos nós na vida. Nós queremos na hora que nós queremos. E se Deus não nos dá na hora que nós queremos, nós achamos que isso não existe mais, que não é para nós, ou que Deus não existe, ou até mesmo que Deus não tá legal com a gente, alguma coisa, é o demônio. Muitas vezes a gente já tá achando que é obra de Satanás, mas na realidade é Deus nos fazendo passar por um processo. E a gente só vai ter discernimento se isso é um processo, se isso é uma obra das trevas, a partir de muita intimidade. Então nós precisamos ativar nossa intimidade com Deus para que a gente possa compreender, entender que Ele está nos ensinando. Que Ele muitas vezes não está dando naquele momento que nós estamos pedindo, porque senão seria como se nós estivéssemos nos jogando pela janela. Como se nós estivéssemos muitas vezes querendo ir direto para a pracinha. Mas todo esfolado, todo machucado, ou quem sabe quebrado, quem sabe assim, ó, passando por algo difícil, ou até mesmo perdendo a nossa vida. A gente não sabe. Por não saber, mas por confiar em Deus, é que nós temos que entender e respeitar os processos e acreditar de todo o coração que Deus sabe por onde nos levar, qual é o melhor caminho. Ele sabe. Nós já vamos querer nos jogar pela janela, custa o que custar, porque eu quero ir na pracinha. Mas Deus vai dizer assim, não. São meus filhos. Eu os amo acima de tudo. Eu jamais vou permitir que eles se joguem pela janela. Então, eu vou fazer com que eles passem por todo o processo. E aí pensa aos olhos de uma criança de 3 anos. Muitas vezes ela
está descendo, ela não se jogou pela janela, Deus foi lá e fechou a janela, então ela não está descendo pela janela. Ele fechou a janela, fechou os vidros, fechou a persiana, e aí aquela criança sai pela porta da casa, sem direção. Aí muitas vezes ela nem sabe como apertar o elevador, ela tem só 3 anos, ela não sabe como apertar o elevador, o botão do elevador, ou descer as escadas, ela nem sabe descer escadas ainda, mas ela está no quinto andar. E aí ela fica perdida ali no hall do prédio, até que de repente alguém abre o elevador, ela entra, mas ela não sabe onde ela está indo. Sabe por que que ela não sabe? E ela está indo tateando, se ela for sozinha, porque ela quer fazer pela força do braço dela, ela quer fazer de acordo com a vontade dela. E a gente nasce com isso dentro da gente. A gente nasce com essa vontade de fazer as coisas do nosso jeito, porque a nossa carne ferve. Porém, quando nós aceitamos ser cuidados pelo nosso Pai, nós vamos carregados por Ele no nosso colinho, no colinho dele, e Ele nos leva até a pracinha. Vai passar pelo processo igual. Nós vamos sair de dentro da nossa casa, só que aí nós não estamos mais vendo a janela. E aí, naquele momento em que você sai da janela e você está indo, talvez você nem entenda que está indo para a pracinha, mas você está no colo do Pai. Você vai passar pelo elevador tranquilo, ou você vai descer a escada tranquilo e confiante, porque você está no colo do Pai. Então, o que que acontece? Nós precisamos levar, permitir, sentir, clamar a Deus durante todo o processo. Porque muitas vezes, gente, eu que não tive um pai presente, eu que não tive esse pai terreno para poder me pegar no colo e me levar até a pracinha, como eu não tive essa experiência neste mundo, talvez eu pense que o relacionamento com Deus é como eu tive com o meu pai. Mas o relacionamento com Deus é o exemplo que eu dei para você. Ele vai nos pegar no colo e caminhar com a gente o tempo todo. Só que é a nossa decisão de sentir a sua presença que vai fazer com que a gente sinta a sua presença. Então, se hoje você está andando sozinho, se você não está crendo que Deus está contigo, eu quero dizer para você, sim, Ele está. Você pode até não acreditar, mas Ele está. Não é o seu não acreditar que vai mudar quem Deus é, porque Deus, Ele simplesmente é e Ele não muda. E a sua palavra não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Então eu quero instigar você a ativar a sua fé e entender o que é confiar independente de Deus estar atendendo às suas vontades. Que muitas vezes, se você parar para pensar essa sua vontade, quantas coisas você pensava na sua adolescência que eram as melhores para sua vida, você chorava por aquilo, inclusive. E hoje você pensa, graças a Deus que aquilo não se consumou na minha vida, porque mal eu sabia o que eu estava querendo. Imagina se Deus tivesse te dado. Mas pensa que para Deus nós somos eternos adolescentes, porque nós muitas vezes queremos coisas inconsequentes. E se você é um adolescente e está me assistindo, eu quero dizer para você: se submeta à vontade de Deus, tenha temor a Deus, porque Ele sabe o certo. E o certo está na palavra. O certo está escrito. Não é relativo, não tem a ver com as coisas deste mundo, tem a ver com o que Ele nos deixou escrito. E se você é um adulto, ou se você é uma criança, não importa em que fase da vida você está, a palavra vai ser a mesma para todos, sempre. A palavra não muda. Não negocie a sua alma a um preço de um prato de lentilhas, né? A palavra nos diz isso. Não negocie. Você é filho, você é filha. Deus está contigo. Mas você pode optar por ter um relacionamento com Ele e se submeter à sua vontade, ou você pode querer fazer as coisas do seu jeito. E você fazendo as coisas do seu jeito, de repente você vai ser como essa criança que eu dei exemplo, se jogando pela janela do quinto andar, achando que você vai acessar a pracinha assim. Só que se você fizer assim, você vai se quebrar ou até morrer. A vontade de Deus é plena, é perfeita, é boa, é agradável e causa
paz, independente das tribulações. Então hoje eu declaro sobre a sua vida uma fé sobrenatural, uma fé que excede todo o entendimento, assim como a paz que é o Senhor que nos traz, para que você desfrute e viva dessa presença. Uau! Que lindo, né? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Deus é especialista em coisas impossíveis, gente. Creia que se alguma coisa não aconteceu no tempo que você gostaria, se algo está muito difícil, se o fardo está pesado, é porque você não está entregando, não está confiando, não está enxergando que tudo é um processo. E Deus é especialista em nos mostrar os processos, nos fazer passar pelos processos, porque os processos são necessários. Você não tira o suco de uma laranja sem espremê-la. Você não faz um suco de limão sem espremê-lo ou triturá-lo. E muitas vezes Deus está extraindo o que há de melhor em cada um de nós, nos espremendo. Porque se dependesse de nós acreditarmos em nós mesmos, isso não aconteceria. Porque muitos de nós, ou a maioria de nós, ou quem sabe até todos, vou ser ousada aqui, em algum momento da vida não acreditou em si. Uau! Mas mesmo quando nós não acreditávamos em nós, Deus acreditava. Ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe qual foi a nossa decisão. É difícil a gente entender isso, né? Eu sei. Às vezes é difícil para mim também. Mas creia nele, independente disso. Creia nele. Creia. Crer faz toda a diferença. Inclusive, gente, os ateus dizem, né, que a gente precisa crer porque nós precisamos de uma esperança. Por isso que nós cremos em Deus, né? Falam dos crentes, né? Enfim. Mas todos nós precisamos de esperança. E até o que não crê em Deus está crendo em algo. Porque ao não crer em Deus, tu estás crendo em algo. Na ciência, na política, seja lá no que for. Só que eu opto por crer no Deus de milagres, no Deus do impossível. Eu opto por crer no Criador. Eu opto por crer naquele que está acima de tudo e de todos, acima da compreensão da própria ciência. É superior, é profundo. A fé é sobre isso. A sua fé pode estar só no lugar errado, por isso você está sofrendo. Muitas vezes a gente está tendo mais fé na pobreza, na tristeza, na doença, do que no poder de Deus. Outro dia eu estava conversando do porquê que quando você sabe que tem uma pessoa com câncer, você já começa até a pensar na morte da pessoa, você até imagina o velório, você imagina a pessoa definhando, você não crê na cura quando você vê uma pessoa com uma doença que normalmente no mundo é assim, né? Essa pessoa, ela realmente não, a maioria não passa, né? Acaba perdendo a batalha. Por que que então a grande maioria que quando é, é acaba vivendo essa doença, ela acaba realmente não vencendo? Porque se você crê que isso não é possível, a verdade é o que nós cremos. O mundo não crê. O mundo não tem fé nessa doença, de que é possível curar, porque a grande maioria morre. Nós precisamos trabalhar a nossa mente para que a gente creia que o Deus que nós servimos é um Deus de cura e de poder. Ele não nos quer doente. Nós precisamos crer. Sobretudo, entender que a vontade dele está acima de tudo e de qualquer coisa. E ele quer nos ensinar, para alguns ele vai ensinar sim com algo ruim, que não é aos nossos olhos bom de viver, mas existe um processo por trás, existe um porquê, existe um como, existem coisas que nós desconhecemos, somente a intimidade vai nos revelar. E outras tantas nós vamos entender quando nós estivermos com ele na glória. Então hoje, se você sair dessa live, deste encontro,
com a sua fé ativada, crendo, independente das circunstâncias e entendendo que existem processos que a gente vai precisar passar, que nós não vamos entender, mas que isso não vai abalar sua fé, que você vai continuar crendo, independente disso, eu ganhei meu dia, porque é sobre isso. Não negocie a sua fé com qualquer palavrinha que o inimigo venha colocar no seu ouvido. Porque o Deus que nós servimos, ele está acima de tudo e de todos. Não fique triste porque a sua vontade não foi atendida. Não fique triste porque o teu pastor te desacreditou. Não fique triste porque em algum momento algum parente te disse, teu pai, tua mãe, seja lá quem for, que você não era capaz, que Deus não existe, não importa. Não creia nas mentiras, creia na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Deus. Ele é lindo e ele te ama. Se Deus não fizer a sua vontade, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Você entende que isso não muda? Não são as condições e as coisas desse mundo que fazem ele ser ou ele não ser. Mas a forma como você o vê muda a sua vida. Ai, Pai, obrigada por esse tempo. Eu oro pela vida de todas as pessoas que estão assistindo este vídeo. Que elas digam amém. Digite amém aqui se você assistiu esse vídeo até o final. Dizendo, eu recebo essa palavra, eu recebo a minha mente transformada, eu recebo um coração quebrantado, a minha fé está sendo ativada. Eu recebo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero viver um novo tempo de relacionamento com o Senhor. Eu declaro que a partir de hoje a minha vida está sendo reformada, transformada pelo Senhor, pela presença. A minha fé é inabalável. Estarei sempre contigo, Senhor, independente das circunstâncias, das situações, independente das ocorrências. Oh, Pai, que o Espírito Santo esteja tocando fortemente o coração de cada um e que eles passem a ter um relacionamento íntimo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigada pelo tempo de vocês. Que seja um dia extraordinário. E anote aí. Vamos anotar aqui. Eu separei aqui no meu caderno para passar para vocês. Êxodo, capítulo 1. Não, o 1 também. Vamos lá. Nós vamos pegar o 1. Peraí. Não, olha aí. Êxodo foi o de ontem. Hoje, Jó, capítulo 3, versículo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Jó também, capítulo 1, versículos 21 e 22. Orem, meditem sobre essa palavra. A palavra revela. Isso que eu falei para vocês são as minhas reflexões sobre o meu entendimento acerca da palavra. Faça o seu. Se de repente até grave o seu vídeo, publique no seu Instagram, no seu YouTube, grave você também o seu devocional. Eu instigo você a levar a palavra. Grave um áudio para alguém, seus amigos, num grupo, compartilhe, transborde isso. Transborde o seu entendimento. E se você concordou com o que eu disse, se isso fez sentido para o seu coração, comenta aqui nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz em saber. Que Deus te abençoe.